Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio deste meu cantinho e eu adoro cada vez mais este cantinho de poder conhecer pessoas como eu tenho hoje aqui a Carmo. Olá, Carmo, ao pé de Olá, mim. Filipa. E sabes que é tão maravilhoso. Estava aqui a olhar para ti, a sentir uma coisa que é, hoje em dia nós estamos muito ligados às redes, não é? E a conhecer-nos pelas redes sociais e pelos ecrãs. E eu estava aqui a olhar para ti e a sentir a tua parte genuína de quase aquilo que eu vejo de ti é o que eu estou a sentir de ti aqui. Bom. E isso deixa-me tão feliz de perceber que mesmo com as redes e com tudo o que se diz, não é? É verdade. Que ainda hoje também conseguimos ter pessoas que trazem esse lado genuíno, que trazem a verdade, que trazem... Então queria-te agradecer por estar a sentir isso. Porque isso é o maior elogio, pelo menos para mim, que possa receber. É um esforço e eu concordo contigo. Eu acho que diz-se muita coisa do lado negro das redes sociais. Eu acho que as redes sociais podem ter um lado maravilhoso, cheio de luz e de coisas boas, e este claramente é um deles, estás a ver? E por isso ter esse impacto e chegar aqui ao pé de ti, que é a primeira vez que estamos cara a cara e só apetece dar o braço e estarmos juntas, receber esse elogio é mesmo fortíssimo. Obrigada. E já te disse em off, mas vou dizer aqui novamente para as pessoas, porque eu gosto muito já falámos muito de dizer, off. é verdade. É 5 verdade. minutos deu para muita coisa. Que és mais bonita ainda ao vivo. Oh, meu Deus. Mesmo, e que eu tenho mesmo muita honra de poder conhecer, de poder falar contigo e de saber agora um bocadinho mais sobre ti. Obrigada. E a começar mesmo por aí. Obrigada. Eu sei que tu és fotógrafa, que és mãe, que és estilista. Eu gosto disso porque eu também me sinto uma mescla de coisas. Completamente, uma mantinha de retalhos, no bom sentido. E que é tão bom, não é? Porque durante tanto tempo parece que tínhamos que ser só uma coisa. E eu luto muito por isto, por esta coisa de nós não temos de ser só mães, não temos de ser só isto, só fotógrafa, só profissional, só coach. Nós temos de ser tanta coisa, não é? Exatamente. Então, conta-me um bocadinho quem és tu neste momento, no meio desse retalho todo. Tão bom, olha, obrigada. E obrigada por começarmos por aí, porque acredito também exatamente nisso, da mesma forma como tu estás a dizer. E durante muito tempo, eu diria quase a vida toda, tirando estes anos aqui de trabalho nas redes sociais, tu sentes-te muito pressionada e num beco sem saída quando te dizem então o que é que queres ser, ou então o que é que vais ser, então o que é que vais estudar. E eu acho que é assustador e castrador a pessoa ter que escolher, vou ser advogada, vou ser médico, o que não tem mal nenhum quem segue esses rumos e esses caminhos. Já, para muitas pessoas é fácil, é intuitivo, é evidente, faz sentido, tudo bem, bora. Mas para muitas outras, nomeadamente artistas, sejam eles de que forma for, audiovisuais, imagem, design, pintura, seja o que for, é difícil porque normalmente essas pessoas são completas de várias coisinhas e tu ficas-te a sentir que tens um problema, lá está, mais uma vez, sentes-te mal, que tens um problema, que não te consegues definir e depois passas aquela fase dos testes psicotécnicos que te dão para tudo, não sei se isso te aconteceu, e ficas um bocado perdido. E no fundo, olha, o meu caminho foi esse, foi um caminho, andei assim aos esses, muito perdida durante muito tempo sem saber o que é que queria. Primeiro, eu tive a sorte de ter chumbado no 10º ano, e digo a sorte, na altura não foi nada bom, porque nesse ano fiz um teatro musical, outra das coisas que eu gosto muito de fazer, dançar como tu, cantar. E então estava fascinada aos 15 anos com o mundo dos palcos, das artes, pimba, chumei o ano. E depois a seguir saí do liceu e fui fazer um curso técnico profissional de design gráfico. E na altura aquilo foi meio assim chocante, porque não eram os cursos que as pessoas frequentassem, era assim uma coisa com um rótulo de, que era para burros. E então fiz design gráfico, depois terminei, depois não queria estudar mais, depois fui trabalhar e aquilo era sempre assim, tuma, aos esses. Depois nessa altura, porque eu olhava e era isto, eu gosto de crianças, gosto de fotografia, gosto de dançar, gosto de cantar. Se calhar se na altura me tivessem permitido, eu teria ido sem dúvida para os palcos. Era atriz ou era modelo, sempre quis, mas depois lá está, era gorda, ou era isto, ou era aquilo, depois haviam ali umas datas de nuances que se calhar já lá vamos. Já lá vamos, E então, como
não é que me tenha sido expressamente proibido e me tenham dito desta forma de não podes ser bailarina ou não podes ser atriz, mas de alguma forma eu senti isto. E então fechei essa porta, com muita pena minha. E foi o design gráfico. Depois, mais tarde, decidi ir para a Inglaterra, para Londres, estudar fotografia, porque foi quando já estava a trabalhar como designer que percebi, ok, não é para mim, apesar de eu gostar muito, porque implicava ficar fechada num ateliê que era uma cave, não tinha janelas, não via luz do dia, e eu, assustei-me, pensei, isto a vida toda, não, eu não consigo, eu tenho que falar com as pessoas, tenho que estar com gente, como assim estar aqui fechada? E então fui para fora, que era uma coisa que eu achei que nunca na minha vida ia fazer, ir para fora, nunca. E então tirei lá 1 ano de fotografia, eu não concluí o curso porque eram 2 anos, entretanto aquilo não correu como expectava. Depois comecei a trabalhar como nanny lá na altura. E então aí outra vez a coisa das crianças, que já era uma coisa que eu gostava muito, já me era muito intuitiva, e então tive muitas saudades do nosso país, voltei, e quando volto penso, bom, se o design gráfico não deu assim tão certo como isso, a fotografia amo, mas parece que ainda não foi desta. Bom, se calhar vamos então tentar as crianças. Já ia para a terceira área. Então entro para o curso superior de educadores de infância e tiro a licenciatura e depois o mestrado em educação de infância. Que terminei. Não, eu casei e ainda não tinha entregado a tese e essas coisas todas. Então casei, entreguei a tese, fiquei à espera do meu primeiro filho. E aqui é quando tu olhas, de repente agora com esta distância para trás, isto é muito giro agora olhar para a nossa história, porque eu na altura nada me fazia sentido, e eu agora olho e penso, ai caramba, como isto tudo faz tanto sentido. Não é? Tive uma ameaça de aborto do meu primeiro filho, então tive de cama, deitada 1 mês, e eu, esta pessoa furacão, cheia de energia, que tinha que me mexer, e penso, ai meu Deus, estar aqui deitada não vai dar. Eu já gostava muito de escrever, também era outro dos talentos naturais, era daquelas coisas naturais. Comecei a preparar e a acabar um livro que tinha escrito, um livro infantil. E então na altura, e pensei, bem, eu precisava desabafar. E é aí que vêm as redes sociais. O blog, vem um blog em primeiro lugar, onde eu escrevia um bocadinho para exorcizar, sabes? Exato. E depois comecei a perceber que aquilo tinha impacto e que tinha efeito também na vida de outras pessoas, e isso agradava-me muito. Ou seja, não é fazer uma coisa para saberes que vai ter um impacto, não é bem esse o objetivo, mas é fazeres porque tu gostas e no fim é quase uma cereja no topo do bolo, sabes que impacta, e isso é muito forte. E então, olha, a comunidade foi crescendo, as coisas foram crescendo, foram se tornando mais sérias, o que começou assim, estás a ver, por desabafos e coisas, depois criei o blog, depois criei o site, depois introduzi, depois de entretanto o Manelinho nascer e tudo, a parte da fotografia e foi um bocado assumir para mim mesma, espera, tu gostas tanto das máquinas, não faz sentido não continuares nisto na tua vida. E então o que eu fiz quando crio uma coisa chamada Mu, que na altura ninguém percebia o que é que era, mas isto é tão fresco na minha memória, ninguém. Lembro das pessoas me perguntarem até com desdém de, o que é isso? O que é que tu fazes? Não faz sentido. Perguntavam assim, sabes, quando arregalas a boca, de que nojo. E eu dizia, na altura eu dizia, olha, é tudo e é nada, não sabia, quer dizer, o que é que eu dizia às pessoas? Sou eu a fazer várias coisas. Aquilo também não fazia sentido, portanto, olha, deixei as coisas andar, tentava explicar da maneira que conseguia, e agora olhando para trás, eu acho que aquilo foi uma cesta, sabes, quando vais escolher coisas, e eu pensei, espera, isto a cesta sou eu, mas sou eu numa versão nova, e isto são as coisas do meu eu aqui espalhadas, eu posso incluí-las todas no cesto da minha vida. Isto é bom, é uma mais-valia. E então fui buscar todas as que eu tinha deixado para trás, que adoro, dançar, cantar, poder ser modelo, que foi uma coisa que finalmente começou a acontecer desde o ano passado, há 2 anos para cá, representar de alguma forma, não é, nos stories e naquelas maluqueiras todas, falar, o podcast, escrever e, portanto, fotografar, portanto, criar os projetos, as pulseiras, as saias, essas coisas todas, percebes? E está tudo aqui dentro deste cesto. E és o quê? Sou este cesto de coisas, percebes? Não consigo retirar uma delas, só consigo ir incluindo mais. Eu acho que isso pode ser um bocado complicado de explicar, como tu vês, demorei muito tempo a tentar resumir, mas eu acho que é uma coisa maravilhosa nós sermos um cesto cheio de coisas. Sim, eu acho que não é nada difícil, eu acho que cada vez mais é tão importante, sabes? Porque ainda mais nós também sendo mães. Sim. Eu não sei se sentiste isso ainda, mas aquela coisa quase do ok, agora és mãe também, não é? Sim, senti. E portanto tens tudo isto e de repente
parece que as coisas não casam, não é? Com aquilo que te foram dizendo. E tu tens isso tudo, como por exemplo eu... é a dança e gosto de fazer aventuras, mas de repente também sou hipnóloga e depois sou coach e terapeuta, mas também faço dança africana, sabes? As pessoas ficam assim um bocado... Quase como se uma coach não pudesse dançar música africana, não é compatível, mas why not, não é? Não és menos credível quanto coach se dançares danças africanas, não é? Sem dúvida. E eu sinto, e já tenho tido aqui algumas mulheres que eu digo isso, que eu sinto mesmo que nós estamos nessa mudança de paradigma, sabes? Sim. De quebrar a barreira, porque já muitas mulheres quebraram barreiras antes de nós, e nós estamos a quebrar esta barreira para gerações futuras de que realmente nós podemos ser tudo. É verdade. Tu não tens que estar definida numa só coisa. Exatamente. Porque esta coisa mas o que é que tu és realmente? E tu tens de definir numa caixa onde tu não sentes chega, que não chega. Mas sabes que eu sinto, e é verdade, estamos a abrir um bocadinho aqui as mentes. Eu acho que esse caminho, esse processo vai-se fazendo, olha, com mulheres como tu. Mas eu sinto às vezes que as pessoas ainda falam comigo, eu assumo a minha prioridade enquanto mãe, por exemplo. É uma prioridade na minha vida eu ser mãe dos meus filhos. Imagina, se eu tivesse que escolher tudo, escolheria ser mãe dos miúdos, sem dúvida alguma. Eu escolhi foi tudo isto, esta cesta, de forma a ela adaptar-se a este meu principal papel enquanto mãe. Mas é como tu dizes, ele é o principal papel, mas ele não é o único papel. Exato. Nem a minha vida não se restringe só a isto. O que eu sinto é quando as pessoas falam comigo, as pessoas põem este rótulo de mãe, está em casa, toma conta de filhos, faz umas coisinhas pelo meio. E então quando falam comigo de olha, vá, então mas estás aí, não é? Então eu posso ir não sei o que, então bora não sei o quê, olha, hoje não sei, malta, tipo, eu trabalho, deixo os meus filhos às 8h30 na escola e até às 5 que vou buscá-los, estou a abolir, a bombar, a vergar a mola. Como assim vocês é que estão a falar comigo como se eu estivesse em casa de papo ao ar, eu sei lá o que é sentar-me a descansar. E portanto, a mentalidade é esta, estás a ver? Faz umas coisinhas, mas está em casa, ela está em casa, pronto. Mas isto vai mudando, eu acho que sim. Carmo, e no meio disso tudo, há algo que eu admiro muito em ti, já tocaste aqui um bocadinho, não sim. é? E já partilhei várias coisas tuas sobre isso, que eu acho tão importante, né? Esta quebra de tabus e de coisas, que tu trazes desta coisa também com o corpo, não é? Sim. Que estavas a falar. Toda e tens uma muito missão. esta missão, toda não é? Uma missão, é verdade. De ter a aceitação do nosso corpo, não é? E de todos os corpos serem bonitos e que... E conta-me um bocadinho sobre isso. Estavas a dizer que isso já vem de trás? Sim, já, olha, era o que tu me estavas a dizer ao princípio aqui em relação ao teu podcast, não é? Isto vem de uma coisa tua, não é? Exato, uma dor, vem né? da tua dor, vem da tua história, e então constróis algo. Eu acho que esta missão que hoje em dia já te consigo dizer assim, é uma missão, já tão, de uma forma tão óbvia, vem de uma dor minha também, lógico, e portanto foi canalizá-la, foi verbalizá-la, e ao verbalizar estas dores de ter tido a vida toda um corpo que não correspondia às medidas exatas de uma mulher dita bonita, lá está, a ter tentado em mais nova os castings, as coisas, etc, e fechava sempre uma porta pela fisionomia que tu tinhas, e então era-te sempre dito, tens uma cara bonita, mas falta ali qualquer coisinha, estás a ver? E então tu sentes sempre que falhas porque és descontrolada, ou porque supostamente comes muito, ou porque não te exercitas o suficiente. Depois vêm estas bombas todas que nem todas são verdadeiras. E sofres, a mulher mais gorda, depois vim a descobrir que a mais magra também, mas portanto qualquer mulher com o seu problema sofre silenciosamente estas coisas. E isto depois tem grandes impactos na tua vida, e as pessoas não se apercebem disto, as pessoas estão à volta, desde deixares de frequentar sítios, ires à praia, vestir determinadas roupas. Isso aconteceu, Carmo? Sim, isso aconteceu. Forma. Sim. Aliás, ainda é uma coisa muito presente. Todas estas coisas que eu vou falando nas redes ainda são coisas muito presentes, e ainda são coisas com as quais eu me debato todos os dias. Às vezes há pessoas que ficam com a sensação de ela fala disto tão abertamente e tão coisa, isto já está resolvido. E perguntam-me, como é que é? Tipo, qual é a solução? E eu digo, espera, eu ainda me confronto com isto todos os dias. Deixar de ir a sítios ou mudar coisas na minha vida por causa destas dores. Sem dúvida alguma que isso aconteceu, e muitas vezes ainda me vem esse impulso de este verão não vou à praia, este verão não sei o quê.
ou coisas, imagina, por acaso nunca falei disto, é engraçado isto contigo estar a fluir para aqui, fases, imagina, do mês ou da vida, das coisas estarem mais complicadas e mais embrulhadas aqui e aqui, e o meu marido dizer-me, hoje vem cá X pessoa a casa, e eu ficar em pânico, e arranjar formas de ou eu sair e não ver aquela pessoa, ou aquela pessoa não ir. E isto são coisas que tu fazes, não fazes propositadamente, não é? Não fazes propositadamente para seres antipática e não receberes alguém em casa ou fugires dela. Isto são coisas, é do teu profundo cá dentro, que está mal com alguma coisa. Ou seja, se formos resumir isto, é o quê? Sou eu que me sinto mal com o meu corpo, que tenho vergonha ao ponto de aparecer à frente de alguém. Seja na praia, seja em minha casa, seja numa festa. Festas. Quantas? Quantas festas eu não fui? Quantas? Festas, jantares, sítios, eventuais eventos, alguma coisa. Quantas delas? Quantas? Muitas mesmo. E tu recordas-te de que idade é que isso te começou mais a marcar? Sempre foi uma coisa que te acompanhou? Tenho presente estas coisas terem começado antes da adolescência, porque eu tenho muitas primas, graças a Deus, e portanto nós crescemos muito em grupo, e primas lindas e primas magrinhas, e portanto eu sentia, eu quando falo delas tenho medo que alguma delas ouça isto e interprete que foi culpa delas, não foi. Eu acho que é a nossa forma como nos pomos perante algo, e eu perante elas pus-me sempre como uma gorda, patinho feio, desenquadrada daquilo, e elas trocavam as roupas e eu não podia porque não cabia, ou ia à piscina ou ia qualquer coisa, sabia que se molhasse o fato de banho não ia ter fato de banho para trocar porque estava em casa de X e a roupa era muito pequenina para mim. Vestia sempre os números acima para a idade, ainda que fosse 1 ou 2 números, percebes? Mas era sempre acima, e elas era sempre abaixo. E essas coisas acho que foi aí que começaram a ficar marcadas. Depois, na adolescência, eu acho que elas começaram mais a vir cá para fora, não é? E depois aquela fase dos namoros, e entram os homens na tua vida, e os namoricos, e etc. E embora na adolescência eu estivesse bem, emagreci e as coisas estavam assim mais controladas, mas acho que começaram a ficar mais gritantes, até que naquele ano que te contei que fui para fora, eu em Inglaterra, que tive 1 ano, eu engordei à vontade 10 ou 15 quilos, porque estava fora, porque estava sozinha, porque passei imensas dificuldades, porque tinha que trabalhar para pagar a casa e pagar a coisa e não sei o quê, e portanto aquilo era uma vida muito, ou seja, com 20 anos, uma responsabilidade, estás a ver que muita gente hoje ganha aos 30 ou aos 30 e tal, e eu tive ali essa experiência aos 20, muito marcante, e então sentia que aquilo estava a escorregar de alguma forma, e foi aí que as coisas começaram a descarrilar para a comida, e foi aí que eu comecei a compensar tudo o que estava para trás na minha vida mal resolvido na comida num país estrangeiro com uma língua diferente. E eu aí comecei a comer muito, 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 e mal, sobretudo mal, porque estava fora e às vezes não tinha tempo para ir ao supermercado, portanto acabava no fast food quase todos os dias, não é? Isto não é sustentável para corpo nenhum. E portanto esse peso, por exemplo, que ganhei quando tive esse ano fora, foram quilos que eu nunca mais na minha vida perdi. Ficaram cá para sempre, quase para sempre, pelo menos até agora. E depois desde aí até aqui é o chamado ioiô, aquela chamada oscilação, sempre que tive mais sereno. Depois eu comecei a fazer terapia com essa idade, graças a Deus. Ia-te perguntar se graças a Deus, eu aí percebi quando voltei, sabes, quando aquela imagem de um novelo profundo de nós que já nem tem ponta por onde se lhe pegar. E depois uma pessoa muito querida na minha vida teve uns episódios psicóticos e umas coisas muito complicadas mesmo. E eu pensei, uau, portanto, estas coisas da mente e daqui de dentro e das sensações, sentimentos, emoções, isto afinal é real e isto afinal provoca coisas físicas até ao ponto de tu ir parar um hospital. Ok, então se calhar está na altura de fazeres qualquer coisa por ti, menina, porque eu acho que até aos 20 anos eu estive à espera que alguém viesse fazer qualquer coisa por mim. Eu acho que é encantador e maravilhoso na tua vida tu teres alguém que pode fazer coisas por ti. Mas se calhar o melhor é não estares à espera disso. Eu tive muito tempo parada à espera disso. Alguém que me viesse salvar, alguém que me viesse proteger, alguém que me viesse abraçar. Ótimo que possa haver, mas de facto tive que perceber que não podia estar à espera disso.
então tinha mesmo que ir fazer qualquer coisa por mim. Então procurei uma terapeuta e comecei a fazer terapia. Eu acho que na altura ia todas as semanas até à terapeuta, já que o estado estava muito danificada mesmo. E foi um processo, eu acho que é um processo até hoje. Sim, é um é processo sempre. que nunca está concluído. Olhando para trás, maravilhosa epifania que tive na minha vida por ter feito isso por mim, porque acho que foi o melhor que eu fiz por mim na minha vida, foi começar esse caminho de autocuidado, autoavaliação, autocarinho, autoamor, e depois isso sim vai apanhando as pontas soltas, vai-se desenliando, e depois as coisas boas vão começando a acontecer e a aparecer. Eu acreditei durante muito tempo, e há pouco tempo até escrevi sobre isso, agora quando coisas boas começaram a acontecer, que eu ainda estranho, eu tenho uma estranheza muito grande em relação às coisas boas, porque coisas más todos temos e coisas menos fáceis. Eu tive ali umas quantas na minha vida que guardo-as e não falo muito delas, que me marcaram obviamente e que me fizeram de alguma forma acreditar que coisas boas não são para mim, não vêm para mim. E isso é duro, e de repente agora, como se, estás a ver, é tão recente este trabalho, tenho 33, vou fazer 34 anos, não é? Começar a perceber que afinal mereço viver coisas boas, mereço sentir coisas boas, mereço que elas aconteçam na minha vida. Portanto, estás a ver que este trabalho é recente diário. Sim, é completamente diário. Todos nós temos Todos. os nossos desafios e eu faço isso na minha vida pessoal e trabalho todos os dias com pessoas nesse trabalho, né? De perceber quanto também as nossas crenças, não é? Aquilo que nós acreditamos sobre nós e que nós normalmente não temos consciência. Exatamente. Impacta a nossa vida. Exatamente. E que vêm, e provavelmente tens feito esse trabalho, não é? Que vêm muito de trás, não vêm de construções, provavelmente coisas que tu foste vivendo na tua infância, né? Nas tuas relações, na tua perspectiva do mundo, que te foram levando a acreditar que assim era. E como as nossas crenças, elas são muito importantes porque elas são construídas no nosso primeiro seténio de vida, não é? Pois. E muitas delas nem são nossas, é quase como se fossem colocando no nosso DNA, não é? De coisas que vamos vivendo e por não termos consciência disso serem coisas tão profundas, muitas das vezes nós não temos consciência, nem que, como tu disseste, que muitas depois das coisas vão sendo o espelho daquilo que nós já fazemos connosco, daquilo que nós já acreditamos connosco. Sim, é verdade. Alguém me disse, uma amiga disse-me ontem, foi muito recente também, ela disse, não sabendo esta minha história para trás, disse, olha, já viste que maravilhoso tudo isso ter acontecido? E ela, porque isso tornou-te na mulher que és. Eu nunca tinha pensado na minha vida dessa forma. De alguma forma ainda tenho uma amargura grande em relação a muitas coisas que aconteceram e, portanto, ainda penso para mim mesma, será que algum dia me vou conseguir libertar destes fantasmas? Será que algum dia eu vou conseguir estar plena neste sentido de mandar mesmo este saco pesado para trás das costas e não pensar mais nisto? Será? E tenho estas dúvidas. E depois ouvir esta frase fez-me aqui um clique. Ok, quase de aceitação de ok, tudo bem, então ainda bem que isto foi assim, porque de facto tornei-me naquilo que sou hoje. Sabes que eu já me fiz muito essa pergunta, e até porque trabalho com muitas pessoas que trazem essa pergunta. Pois. E eu tenho a minha visão, se tu me permites partilhá-la. Claro. Eu sinto, ou eu acredito na minha visão, que nós não vamos deitar completamente para trás, que isso não vai deixar de existir. Certo. Acho que existem duas coisas. A primeira é que nós aprendemos também a viver esse lado do que é que isso fez de mim. Certo. E há quando nós falamos em desenvolvimento, né, em subida de consciência, há um patamar que quando nós lutamos, né, fazemos terapia, fazemos não sei o quê, né, e depois chega um momento que eu já fiz isto tudo e agora isto ainda está aqui. E há um terceiro estágio que é o mais difícil, que é o surrender. Ok, pois. Que é o rende-te. Faz sentido. Porque a nossa mente, ela está sempre lá, né? Então há vezes que já não há mais nada. É render-te, é aceitar que é assim, é render-te àquilo. Entregar-te àquilo. Integrar, exato. E sinto, e tu também és mãe, por exemplo, eu nas minhas coisas, quando eu olho para a minha filha, às vezes eu sinto que, ok, se calhar o trabalho já não é só para mim.
Porque há coisas que eu já vejo nela diferente. Então, ok, isto não passa completamente, mas se calhar o meu objetivo já não é passar completamente, não é? Nós vamos curando coisinhas a coisinhas, geração em geração. Completamente. Então, às vezes eu olho para ela e eu tenho esta visão de, ok, alguma coisa efetivamente está a acontecer. Se calhar o meu objetivo não é desaparecer isto tudo, porque isto faz parte da nossa história, Mas não tu é? sentes isso enquanto mãe do que a tua filha te ajudou a Também. curar algumas coisas, ou ao contrário? Não, eu sinto é que a minha cura já se reflete em coisas nela. Isso, exatamente. Ou seja, Quando perguntei-te vejo, isso. determina. Certo, porque, olha, eu acho que desde que tive os meus filhos na minha vida, isso catapultou o meu processo de cura das minhas coisas. Não te sei explicar bem, tu provavelmente sabes explicar isto melhor do que eu, não é? Não sei se é porque eles me obrigam a mexer em algumas coisas e a transformar a minha forma de pensar ou me pôr sobre alguma coisa, mas a verdade é que é isso. E depois olho para eles e já vejo uma Carmo muito mais curada em relação a Exato. muitas coisas. Bom, é de falhar noutras tantas, não é? Claro. Lá estou eu, mas sinto isso. Sinto isso que tu dizes. E isso é muito forte. Os meus filhos têm tido um papel inacreditável Claro. no meu crescimento, mesmo no meu autoconhecimento, mesmo na forma como eu me ponho perante mim. Acho que essas duas criaturinhas, nem eles nunca se calhar imaginarão. Ou sim, se algum dia eu lhes contar. Exato. Mas é extraordinário mesmo. E como é que foi viver o teu processo de maternidade com todas essas questões, Carmo? Porque eu estou-te a perguntar isto porque, por exemplo, eu venho se calhar de uma história diferente, até porque nunca tive problemas com o meu corpo, nunca foi uma preocupação para mim. Ainda por cima sempre fui da dança, portanto a parte do corpo sempre foi muito importante. E quando fui mãe, foi sentir na pele o que é viver com um outro corpo Sim, que as não era. alterações que tens no corpo E durante muito tempo, aliás, eu chegou a uma altura que eu achei que tinha que aceitar, que o meu corpo já não ia voltar. Eu demorei muito tempo a recuperar e para mim foi muito intenso viver as minhas transformações do corpo. Então, como é que foi para ti viver essas transformações já com todas essas... Olha, de facto é engraçado, porque as nossas histórias nisso são completamente diferentes, mas depois vão ter pontos que se unem e se tocam. Porque tu tinhas uma boa relação com o teu corpo e de repente tens transformações que não lidas tão bem com elas. Eu tive exatamente ao contrário, pelo menos na fase de gravidez. Eu sempre estive habituada a ter um corpo volumoso, ou maior, ou isto, ou aquilo, ou celulite, ou estrias, que ganha logo aos 12, ou blá blá blá. E de repente, quando estou grávida, estou no meu esplendor. Estou ótima, maravilhosa, fantástica, porque sempre soube como é que é vestir um corpo grande, portanto, mais barriga, menos barriga, eu já sabia vestir-me, já estava habituada e não sei se tive ali um equilíbrio hormonal durante a gravidez que me fez sentir bem. E portanto a gravidez foi um momento feliz para mim, apesar da ameaça de aborto e os enjoos e as coisas todas complicadas que as gravidezes têm. Mas depois, por exemplo, pós-partos são traumados, são horríveis, lido muito, muito mal. Acho que nunca recuperei totalmente as gravidezes. Por exemplo, a minha barriga, fiquei com diástase muito, muito grande e portanto eu, que era uma pessoa que apesar do volume que tinha no corpo e etc, nunca tive barriga, por exemplo, tinha uma barriga muito lisa. E agora depois das gravidezes tens ali logo um ponto que nunca mais recuperou, nunca mais mudou e vejo-me grega para conseguir tratar este problema. E é difícil porque tu já trazia outros problemas a nível físico e a nível de corpo. Acumulares mais uns quantos é duro porque sentes que as coisas que vais evoluindo, as coisas que vais melhorando, as coisas que vais fazendo por ti, mas estás a seguir, tens ali outro. Eu lembro-me de engravidar do meu segundo filho, do Fernandinho, e um dia que estava de lágrimas nos olhos, disse uma prima minha, disse, tipo, vou estragar tudo o que consegui até aqui, porque tinha estado 4 anos a perder peso, a mudar a alimentação, a transformar-me, etc, e estava finalmente a chegar a um bom porto, ou pelo menos a um lugar onde me sentia mais feliz e serena a nível físico, apesar de, lá está, aceitei que vou ser sempre um corpo largo, e depois vir mais uma gravidez e uma segunda gravidez em que fico com uma diástase inacreditável. É duro, não é? É duro. E qual é o teu
este teu trabalho diário que tu falas, não é? Porque esta tua, que colocaste em missão também, e que eu acho lindo, não é? Porque quando nós nos partilhamos, eu acho que há uma cura tão grande, não é? Quando tu partilhas, além de ser uma cura para ti, tu descobres toda uma quantidade de gente que sente exatamente o mesmo que tu. E foi totalmente isso que aconteceu. Quando houve um dia que, quer dizer, não foi de um dia para o outro, foi ali uma fase que comecei a ganhar coragem. Eu já falava dos outros temas, não é? Falava da maternidade, dos filhos, destas dificuldades, dos pós-partos, etc, etc. E quando de repente abro ali uma janela para falar das minhas dores e dos meus medos em relação ao meu corpo e começo ali a desabafar, o que eu achava que ia acontecer não era aquilo. Eu achei que iam cair todos em cima, dizer que eu não fazia exercício, isto, aquilo, era uma gorda desleixada, não sei o que, não sei como. E de repente veio uma maré de gente a dizer que sente o mesmo, que passa pelo mesmo, que vive o mesmo, que a agradecer, a agradecer, a agradecer. E eu, uau, tipo, então. E é isso que estás a dizer, uma coisa que começou para eu sarar as minhas feridas, uns desabafos, umas partilhas que te põem totalmente vulnerável, não é? Porque de repente tu abres-te ao mundo de uma forma crua, nua, totalmente exposta e vulnerável, vir esse lado bom. E então eu percebi que isto fazia aqui um vai-vem. Eu abria-me, eu mostrava-me, eu partilhava e isso fazia-me sentir melhor, e depois isso tinha um ganho brutal para outras mulheres, mas brutal mesmo, que me foge das mãos mesmo. E eu não ponho isso como vitória minha de todo, ponho isso como vitória das próprias pessoas, mas de pessoas mudarem vidas, mudarem hábitos, mudarem sensações, mudarem. E isso é avassalador. E qual é esta tua missão, Carmo? O que é que tu sentes que com este tema, o que é que tu desejas para ti e para as outras mulheres com estas questões? Qual é essa tua missão aí do fundo da tua alma? Olha, é agora quando dei esse título de missão, eu acho que foi consciencializar a vontade de ajudar as mulheres. Não só ajudar-me a mim, que eu acho que egoisticamente esse foi o principal objetivo, não vou mentir, foi ajudar-me a mim mesma. Mas depois surge logo em segundo lugar este de perceber que posso ter impacto e ajudar efetivamente a vida das outras mulheres. Então abracei-o logo, porque isso faz parte dos meus princípios e das coisas que eu quero na minha vida, ajudar outras mulheres. E então foi de facto agarrar as mãos das outras mulheres e perceber que posso escrever-lhes coisas, posso falar-lhes de algumas coisas sempre relacionadas com as minhas dificuldades e que isso pode ajudá-las. E então criar o Projeto Eu, que foi um projeto de fotografia que fotografava, e isto para desmistificar aquela coisa de que eu falava só para gordinhas, não. Falava para gordinhas, para magrinhas, para altas, para baixas, para novas, para velhos, para assim, falava para todas as mulheres, todas. E o Projeto Eu foi maravilhoso para percebermos e pormos no mundo que estes problemas, sejam eles excesso ou não de peso, distúrbios alimentares, comportamentais, o que for, que afetam todo tipo de mulher. Todo tipo de mulher, e não só a magrinha ou a gordinha. E eu acho que o Projeto Eu foi muito incluso nesse sentido, e então essa sim é a missão, é poder chegar a todas as mulheres, ou pelo menos as que precisarem e estiverem dispostas, pôr ferramentas no mundo para elas, seja o Projeto Eu, que é este processo de terapia na fotografia, ou seja, nos textos e no que vamos partilhando nas redes sociais, ou o mais recente, nas saias. Exato. Que não tendo nada a ver, tem tudo a ver. Quando pensei nas saias que atualmente confecciono, tive logo esse propósito. Eu disse, não, se eu vou fazer uma peça de roupa, isto tem que ser uma peça de roupa que dê para todos os corpos. É assim, todos os corpos, é ambicioso, claro que se calhar há ali um ou outro que temos que se calhar aumentar ou diminuir, mas regra base e regra geral é uma saia que de facto cabe na maioria dos corpos das mulheres, e isto só me fez sentido desta forma. E então não é só uma saia e um projeto para combater, olha, a crise financeira lá de casa, termos ficado sem trabalho, isto e aquilo, mas é também uma saia que tem esta missão do Projeto Eu e de ajudar as outras mulheres, e tem sido, olha, por acaso tem sido extraordinário. Tem sido extraordinário, não te digo em termos de tenho vendido imenso, não, nem é isso que eu estou a dizer, tem sido extraordinário o feedback das mulheres, sentirem-se acarinhadas. E agora que estou a falar nisso, estou-me a lembrar desse outro principal objetivo que eu tenho. Sabes que para mim sentir que as pessoas lhes falta amor é uma coisa que mexe com as minhas raízes, e portanto, se depender de mim,
que alguma mulher que ande neste mundo se possa sentir um bocadinho mais acarinhada, abraçada, valorizada, então eu estou cá para isso. Porque não quero que elas passem pelas mesmas sensações que eu passei a vida toda, percebes? E então as saias são um bocadinho esse carinho físico que eu se calhar não consigo chegar à casa de toda a gente, ou fisicamente a toda a gente, consigo chegar se calhar num projeto eu ou numa saia. E isso tem acontecido. E se isso acontece, então o projeto está certo. É a mulher receber aquela saia, abrir e responder-me a dizer: sinto-me poderosa quando viste esta saia, sinto-me bonita quando viste a saia, sinto isto, sinto aquilo. Então está certo. Então é isso. E é isso que eu ando cá a fazer. Tão lindo. Agora, se tivéssemos mais tempo, eu iria. Eu também sinto que se calhar há muita coisa que tu pronto, também que tem a ver com a tua vida, que tu não queiras partilhar, que é muito interessante perceber, não é? De como é que. Porque na verdade todos nós buscamos amor, não é? Sim, todos acho nós. que é assim a coisinha básica da nossa vida, sim, não é? E cada um de nós vai procurando ou vai tendo as suas proteções, não é? Sim, Conforme o que vai vivendo e o que vai construindo. E provavelmente houve muita coisa que te fez também sentir dessa forma, não é? Não te sentires amada e não te sentires vista da forma que tu és. Exato. E de qualquer forma, não tendo tempo de ir pegar nisso tudo, talvez outro dia, queria-te perguntar aqui, para irmos terminando, o que é que tu podes deixar aqui e falando disto, e tenho a certeza que este podcast vai tocar em muitas mulheres, se não todas, porque todas nós acabamos por ter, acho que é uma coisa tão básica, não é? A coisa do corpo é uma coisa que toda... Qual é a mulher que tu conheces que te diz gosto de tudo? Tu acordas e olhas-te, tu deitas-te e olhas-te. É se calhar a primeira e a última coisa que fazes quando acordas e adormeces, não é? Exato. Portanto, eu acho que nós vivemos numa cultura que não estás muito programada para olhar para esse assunto, nem tomar conta desse assunto. E eu diria exatamente o contrário. E sobretudo quando tu alias duas coisas, a tua educação à tua religião, por exemplo, que foi o meu caso. Sou católica, assumidíssima, venho de uma base católica, mas tive que reformular aqui muitas coisas. Eu acreditava que era profundo pecado e coisa má, olhares para o corpo, tomares conta de ti, seres vaidosa, seres bonita, cuidares de ti. Isso eram coisas más, muito más. Estavam ali na lista negra para o inferno direta. Estás a ver? Isto, caramba, tu cresces a vida toda a acreditar nestas coisas que não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Portanto, houve aqui um desbravar de caminho, e isto falando para as outras mulheres, que seja pela cultura que tiveste a tua religião, seja pela cultura que tiveste a tua educação, ou de sermos portugueses, ou seja do que for, desbravar aqui caminho e perceberes que olhares para ti e teres cuidado contigo só é maravilhoso, não há nadíssima de errado nisso, só é maravilhoso. E é uma coisa que tens que fazer com alguma urgência na tua vida, se não o fazes. Porque isso sim te vai catapultar para todas as outras áreas e todos os problemas da tua vida, se tu estiveres bem contigo mesma, com uma relação sólida contigo mesma. E quando estamos a falar desta relação contigo mesma, estamos a falar em múltiplas outras mini-áreas. Não é só nós gostarmos de pôr uma maquilhagem ou vestirmos bem, não é só isso. Vai desde a tua alimentação ao cuidado que tens físico com o teu corpo, às emoções que tu sentes, às coisas em que acreditas, às coisas que te dizes a ti própria, quanto tempo é que te vês ao espelho, porque é que... mil outras coisas. E são essas mil outras coisas que tu tens de perder a vergonha de fazer, porque elas não são más, elas são boas. Tomar um banho de imersão durante meia hora é uma coisa boa, começares a ter cuidado com os produtos que tu usas no teu corpo é uma coisa boa, tu cuidar com o teu cabelo, com a tua pele, com tudo, e sobretudo com a forma como tu dialogas contigo mesmo. Isso. E portanto, quando abres os olhos e olhas para ti, quando fechas e olhas para ti, não dá para andarmos uma vida inteira a negligenciar isto, que é o que eu acho que nós fazemos. Está aqui ao lado, mas tu olhas para o outro lado. Então não vamos aqui pensar neste assunto que está aqui a fazer barulho, estás a ver? Mas cedo ou mais tarde. Porque olhar para isso também é olhar para muito mais, não é? Como tu disseste, é olhar para muito para trás, e às vezes é preciso mesmo ter essa coragem, né? De quereres vasculhar as isso coisas dói, que lá estão. Isso custa, podemos já avisar aí, isso aqui. Exato, e é aí que não vale a pena fugir. Exato, e acho que é isso que, pelo menos é uma das minhas missões, Carma, que é voltar a trazer essa coisa de que a dor é necessária, sabes? Super Nós necessária. vivemos muitos anos a dizer, não sentes isso, passa à frente, Exatamente, não chores, não sei o quê. Não. E nós temos que começar a aceitar que nós precisamos dessa dor para que esses processos
sem dúvida aconteçam. alguma. Eu costumo dar sempre o exemplo da onda, dou muito com as mulheres que falam em relação às coisas boas e às coisas más que acontecem. Sabes, aquele efeito, a onda está a ser puxada para trás, não é? E tu estás só no e achas, pronto, estás aí, já foste. Não, esse movimento, para as ondas acontecerem, é necessário. Se não houver uma corrente, se não houver esta força que te puxa para depois te levar para a frente, não há onda. E, portanto, se tu és onda na tua vida, tu tens que, às vezes, recuar. Tens que, às vezes, ser levado para trás. Tens que, portanto, este recuar e este levar para trás inclui as tristezas, as lágrimas, o sentir-te em baixo, o sentir-te frágil e vulnerável, que é fixe, está tudo bem. A seguir precisas de rebentar com muito mais força. Exato. Olha, meu amor, continuava a falar. Continuávamos. Aqui, isto ia ser lindo. É mesmo. Mas vamos ter que terminar. E sinto que deixamos aqui duas coisas muito importantes. Uma delas é esta coisa que disseste há pouco de não pensarem que mesmo quem trabalha, e tu que falas sobre isso, não é? Que os desafios desaparecem. E eu acho que isto é outra coisa boa que também podemos fazer nas redes, que é mostrar que não existe nada perfeito. Exatamente. Não existe nada, há um trabalho diário, como tu disseste. Há um trabalho diário, uma vontade diária de olhar e de continuar. E há uns dias melhores, há outros dias piores, e nos dias piores também vais aprender coisas às vezes necessárias para voltar a subir. Enfim, e isso é muito importante, não é? E mesmo nesta questão com o corpo, não vai ser sempre maravilhoso. Exatamente, não vai. E para terminar, como é que tu gostavas que um dia os teus filhos olhassem para ti com tudo isto? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu gostava que eles sentissem orgulho, no fundo, na mãe deles e se sentissem amados. Se sentissem profundamente amados. Imagina, eu acho que posso falhar e falho em muitas outras coisas à volta e irei com certeza falhar muitas vezes, mas o meu principal objetivo é que eles se sintam profundamente amados, porque foi isto que falámos. Se isso eu acho que se estiver bem, seguro, estável e se tiver esse copinho cheio, é mais fácil de gerir as coisas à tua volta. Portanto, é só isso que eu desejo para os meus filhos, que eles se sintam profundamente amados e quando crescerem e olharem para a mãe, que óbvio que sintam orgulho, que se sintam felizes, mas que tenham esta sensação do quentinho de tenho tudo porque tenho amor. Obrigada. Olha, para quem fica aqui a escutar-nos, eu vou deixar depois lá a tua página, que te vão procurar, que te vão ler, que obrigada. A tua inspiração, eu farei exatamente o mesmo. E as tuas partilhas e os teus projetos que são tão importantes. Obrigada. E foi um imenso prazer falar contigo. Foi mesmo, obrigada. Mesmo. E vemos com certeza por aí. Tenho a certeza. Ainda vamos juntar aí as nossas mesclas. Foi mesmo. Muito Obrigada, Filipa. Obrigada pelo convite. És linda. Tudo bem. Obrigada e até ao próximo episódio.